Sentemos no sofá para conversarmos sobre mais um fracasso absoluto do governo Lula. Sidônio, o marqueteiro. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo sofá de pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defender. Sofá de pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. Se existe alguém que o PT de Lula sente saudade, é de João Santana, o seu antigo marqueteiro. Tudo bem, a gente não pode esquecer um detalhe importante. Na época de Santana, não existia redes sociais. A única fonte de informação era a mídia patrocinada pelo governo. Então se tornava muito fácil vender uma imagem, que é o que acontecia. Santana repetia uma mentira tantas vezes que ela acabava tomando conotações de verdade. Hoje a realidade é outra. E o partido precisava de um marqueteiro acima da média. Chegou Sidônio, uma contratação que foi noticiada em manchetes garrafais de primeira página. Façamos uma comparação grosseira. Se fosse no futebol, Sidônio seria aquele craque indiscutível que foi recebido no aeroporto com festa, com carreata, a solução para todos os problemas do clube. Um craque com salários milionários. Até no salário, o Sidônio se encaixa na comparação, porque o Lula deu do nosso rico dinheirinho 3 bilhões e 500 milhões de reais. Vou repetir para desenhar. 3,5 bilhões. Foi dado a Sidônio para recuperar a desgastada, destruída, desmoralizada imagem do descondenado mentiroso colocado no poder via caneta. A estratégia de Sidônio foi tão fraca, a sua bola em campo foi tão curtinha, que hoje os diretores têm que chegar e procurar os microfones para dizer que Sidônio continua prestigiado. Bom, na comparação do futebol, treinador que está dando resultado e está bem com a torcida, não precisa que ninguém chegue e garanta ele está prestigiado no cargo. Não. Quando isso acontece, quem ouve simplesmente traduz para: treinador está vindo trabalhar com a carteira profissional no bolso. Demissão é uma questão de tempo. E essa é a conclusão que Brasília tem sobre Sidônio. O seu prazo de validade chegou ao final. E logo ele irá se demitir, alegando questões pessoais, como sempre acontece no governo petista, que quer descartar quem não serve, mas sem queimar a imagem. Claro, ninguém chega no topo da pirâmide e sai lá embaixo no porão pela porta dos fundos, por acaso.
Tem que haver uma sucessão de erros. Então, vamos enumerar alguns do grande marqueteiro. Bom, primeiro é sua teimosia. Ele acha que tem a força de fazer que as pessoas achem que não estão enxergando o que estão vendo. É absurdo. Bom, vamos nos concentrar na imagem que ele tenta vender de Lula no exterior. Lula, visto como um grande estadista, sem dúvida um dos líderes mais importantes do mundo. Aí, num desfile na Praça Vermelha, ele aparece sentado lá no cantinho, quase que na arquibancada da saída, junto a assessores ou ditadores de repúblicas menores da África, longe do palanque oficial, o palanque central, onde estão aqueles que realmente são protagonistas no poder mundial. Poxa, Sidônio, as imagens estão aí. Não adianta tentar apagá-las, ou dizer que são fakes, ou até mesmo que isso é normal, porque quanto maior for o conceito de um líder que visita a Praça Vermelha, mais distante ele será colocado do palanque oficial. Porra, menos, né, senhor Sidônio? Claro que temos que dar desconto a Sidônio, pois a sua missão é ingrata. Como vender uma imagem positiva de um ladrão mentiroso contumaz que não sustenta nem as próprias mentiras, conseguindo ele mesmo, de forma espontânea, cair em contradição e ele mesmo desmentir suas mentiras contadas. Nem a Globo consegue mais. Veja a que ponto chegamos. No nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou botar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Contra, claro, o discurso de transparência do governo. Inclusive a gente lembra aqui que esse tema foi assunto da campanha do presidente Lula em 2022. A gente separou aqui para vocês alguns pontos para a gente poder relembrar e debater. Aí durante a campanha de 22, em uma entrevista a uma rádio, ele criticou o presidente Bolsonaro, que havia colocado sigilo de 100 anos em alguns documentos. A gente falou muito disso aqui, criticamos muito o Bolsonaro dizendo que não tem corrupção, mas decreta sigilo de 100 anos para qualquer denúncia. Ou seja, decreta sigilo de 100 anos para o filho, decreta sigilo de 100 anos para os amigos, para o Pazuello, ou seja, nada dele é investigado só daqui a 100 anos, quando ele não existir mais. A gente criticou muito, obviamente, esse sigilo de 100 anos aqui do governo Bolsonaro, e o presidente Lula, na pré-campanha de 2022, em junho, usou isso como tema, ali como vocês estão vendo. Aí no plano de governo do presidente Lula, ele reforçou, ele disse assim, ó, abre aspas, vamos reabrir o governo, resgatar a transparência e garantir o cumprimento da lei de acesso à informação. Felipe Matoso acabou de citar essa lei de acesso à informação tão importante para que a sociedade saiba o que está acontecendo com o seu dinheiro e com a gestão em vigor. Durante a campanha em setembro de 22, esse tema também foi destaque. Vocês estão vendo aqui, ó, o presidente Lula disse assim, qualquer coisa é sigilo de 100 anos, se eu ganhar, eu vou acabar com esse sigilo. E isso precisa ser investigado, se ele for honesto, como diz, não deve ter medo. Em maio de 23, já eleito, Lula afirmou que sem transparência não há democracia. A aspa dele está aqui para vocês, ó. Existe o Brasil de antes e o de depois da LAI. A LAI é a Lei de Acesso à Informação. A verdade é que sem transparência não há democracia. O acesso à informação, como direito fundamental previsto em nossa Constituição, precisa estar cada vez mais presente na vida de cada cidadão e na cultura de cada agente público. Logo que assumiu, Sidônio deixou claro, o objetivo era transformar a imagem de Lula como algo acima da média, um grande estadista, respeitado fora e dentro do país. Missão ingrata, com vários desafios, podemos citar muitos. Comecemos pela imagem do presidente brasileiro que chegou lá sem ao menos a gente conseguir entender como ou porquê, lá no exterior. Pois é, Lula, o nosso representante maior, visto de fora para dentro. A imagem que Sidônio de cara tentou emplacar e que ficou claro que não teria futuro foi a de Lula ser admirado lá fora. Líder
capacitado, forte, com uma presença dominadora. Aí ele vai para a cerimônia com Putin, onde ele será recebido naquela cerimônia protocolar que acontece com todos os líderes que chegam à Rússia. Então Putin o espera com um sorriso para cumprimentá-lo e tirar a foto oficial. Bom, primeira situação inexplicável. Janjão do lado de Lula. Poxa, isso só aconteceu com a delegação do Brasil. Ou seja, que a mulher do presidente estava presente. O que a gente pensa? O cara não manda nem na casa dele, vai mandar num país? Mas tudo bem, Putin até foi delicado e deu flores para a Janja, deixando-a longe, pois ela não iria participar da foto oficial. Nesse momento, o Lula, demonstrando total desconhecimento do cerimonial, ao invés de ir em direção ao presidente da Rússia, sai andando, sabe, sentindo as câmeras. Putin riu num ar de deboche e teve que puxar o velho Gagá, que todo sem graça ficou ao lado do presidente anfitrião para tirar a foto. Cara, que vexame. Agora, não vamos parar por aí. Teve também aquela reunião, aquela mesa gigantesca do governo brasileiro com alguns líderes ali presentes, inclusive o presidente Putin. Pois bem, Lula, numa falha inadmissível nas questões internacionais, chegou atrasado à reunião. E além disso, ele não conseguia colocar o fone do tradutor, da tradução simultânea, no seu ouvido. Putin, simplesmente boquiaberto, por não saber agir diante daquela cena ridícula, com o mesmo sorriso irônico, mostrava, sentado no outro lado, tentava mostrar a Lula como se deveria colocar o fone. Diante dessas papagaiadas, o Sidônio insiste em dizer que Lula é o suprassumo, a unanimidade mundial. Mas tudo bem, digamos que esses deslizes não fossem importantes na diplomacia. A gente sabe que são, mas vamos fazer de conta que não sejam. Aí vamos às questões comerciais. Primeiro, numa caravana anterior, numa excursão que levou centenas de agregados para o Oriente, Sidônio vem com a manchete: a viagem de Lula, acho que foi para o Vietnã, acho que foi, surte efeito comercial. O Brasil vende aeronaves da Embraer para o governo local. Oh, grande Lula! Eu peço para aqueles que compraram esse engodo que façam apenas um cálculo matemático. Pesquisem o preço médio no mercado mundial de aeronaves do porte das vendidas pela Embraer. Depois busquem os preços médios dessas aeronaves. Peguem o valor total da venda e divida pelo número de aeronaves vendidas. Aí terão o valor recebido por unidade e comparem ao preço médio do mercado. Cara, é de chorar. A Embraer deu aviões de presente, só para girar o dinheiro, porque nas negociações feitas não interessa se terá lucro ou não, tem que ter entrada de dinheiro para dar força a gráficos de uma economia destruída. Isso é um verdadeiro crime contra o país. Agora, tem muito mais. A notícia, a manchete: 27 bilhões serão investidos no Brasil por empresários chineses, não pelo governo da China, durante os próximos anos, graças à bem-sucedida visita comercial de Lula. Minha gente, pensem um pouco. Um negócio desse porte entre empresários não acontece do dia para a noite. Ou seja, não foi o fato dos empresários encontrarem com o onipotente Lula: oh, vamos investir no Brasil, né? Claro que não. Um negócio que alcance essas cifras demanda tempo, muitas negociações. Então as tratativas vêm acontecendo há anos. Já tivemos visitas de chineses aqui no Brasil, empresários que vieram sem holofotes, como também empresários que estão constantemente indo para a China para vender nossos produtos. Se não bastasse, empresário não investe
27 bilhões, principalmente falando de empresário chinês, se não for um grande negócio, um lucro absurdo a curto prazo, ou garantia de tomar posse em setores que darão lucro duradouro. Poxa, Sidônio, sabe, vendia 27 bilhões, 27 bilhões, 27 bilhões, mas não falou quanto o Brasil terá que dar aos chineses as compensações para convencê-los a investir aqui. Se as pessoas souberem de detalhes, olha, choram, porque é um negócio maravilhoso, só para os empresários chineses. Em outra comparação grosseira, seria o mesmo que o Brasil pegar um empréstimo de 27 bilhões pagando juros exorbitantes. Não bastasse ser um péssimo negócio, ao invés de um grande investimento que o grande marqueteiro petista tenta vender, tem também a questão do time de negociação. Poxa, vou repetir, essas negociações vinham de anos. Quando se chegou num acordo bom só para a China, quando bastava assinar, aí Lula lotou os aviões da FAB, foi até lá. E o Sidônio tenta nos convencer que a negociação foi fechada simplesmente devido à presença do grande presidente Lula em território chinês. Poxa, cá entre nós, é muito debochar do nosso discernimento. Então o Sidônio fracassou. Mostrou, cara, ele não tem culpa. Não é fácil tentar vender a imagem de algo que Lula não é e nunca foi. Principalmente com o presidentezinho jogando contra. Mas tudo bem, então não é o culpado, mas mostrou não ser a solução. E agora, com a saída desse Sidônio, como justificar o dinheiro jogado fora no marketing fracassado? E quem colocar no lugar? Bom, corre em Brasília uma maldade. Vocês lembram do filhinho de Lula, o Lulinha? Aquele que limpava bosta em zoo e de repente se tornou milionário? Um grande empresário? Tanto que Lula teve a cara de pau de ir aos microfones e dizer que o seu filho é um Ronaldinho dos negócios. Lembram dele? Aquele que a gente sabe que é diagnosticado, que faz tratamento vitalício por algumas, digamos assim, deficiências mentais. Lembram? Então, a solução seria contratar o Lulinha. Vai que ele também seja um Ronaldinho do marketing.